Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estar aqui hoje, trazendo mais uma vez a palavra do Senhor, né? A mensagem. E o tema da mensagem de hoje é: a igreja é serva da Bíblia. Né? E o nosso título da nossa revista é Deus no Livro e o Livro de Deus. Então é algo assim falou muito comigo, né? Porque eu não só estudo quando eu estou aqui no culto, eu leio, faço aquela leitura em casa, e é muito importante a gente fazer, né? Foi me ensinado dessa forma, então eu sempre pego e leio, e quando eu li essa lição, eu falei, meu Deus, essa lição eu fiquei bem impactado. Todas elas são, né? Não é porque essa que eu estou dando, não é isso, mas eu parei, fui refletindo, pego, volto, e eu falei, meu Deus, é algo que tem que ser dessa forma. Né? Eu entendo que quando existe um certo linguajar no nosso tempo que fala que nós temos que aprender. Mas aprender tem duas vertentes: aprender o bom ou aprender o mal. Eu tenho que aprender o que é certo, aprender o que é bom. Né? Porque quando eu aprendo de forma correta, eu ganho tempo. Por quê? Vamos trazer para o nosso mundo natural. Você aprendeu a fazer uma comida. Você aprendeu a fazer uma comida, você aprendeu o tempero certo, a temperatura certa, o momento certo de desligar. Aquela comida não vai ficar nem queimada, nem crua, nem vai se perder. Ou seja, você ganhou tempo, você vai ter que refazer aquilo de novo. Isso vale na escola, isso vale principalmente nas coisas do Senhor. Quando nós aprendemos de forma correta, nós ganhamos tempo. Por quê? Porque quando nós fazemos correto, nós somos o quê? Aprovados. E quem faz de forma errada fica o quê? Reprovado. Fica preso naquela série e tem que fazer tudo novamente. Então, quando nós aprendemos de forma correta as coisas do Senhor, nós ganhamos tempo. Por quê? Porque Deus ele tem pressa para que a sua obra seja executada. Então, Ele não vai precisar perder tempo comigo e com você, tendo que, filhinho, você foi reprovado, vai ter que fazer tudo de novo. Não, você foi aprovado, vai, avança, cresce, eu sou contigo. Vai, o mundo é seu e eu te garanto que a vitória já é tua. Porque você foi aprovado. Por quê? Porque aprendeu da maneira correta. O texto áureo já foi lido aqui, né, que está lá em João 14, 23, pelo nosso diácono Josué. Não precisamos ler. A verdade prática também, né, que diz que a verdadeira igreja de Cristo, ela tem a Bíblia por fundamento. E a ela se submete em todas as coisas. Isso aí é a mais profunda verdade. Nós temos que, a igreja verdadeira, ela tem que se submeter à Bíblia. Colocou qualquer livro ao lado e de igual modo com a palavra, já não está sendo a verdadeira igreja. Qualquer homem ou mulher que colocar a palavra dele própria em igualdade de patamar com a palavra de Deus, também não está pregando o verdadeiro evangelho. É a Bíblia pela Bíblia. Ou seja, eu tenho que ficar com o quê? Com a palavra. Pode vir um pregador, um irmão muito bonitinho, que fala muito bem, motivador, que faz até eu chorar, mas se estiver fora da palavra, querido, está fora, não tem nem que prestar atenção. Então, quando nós estamos aqui hoje aprendendo, no decorrer da caminhada, dos estudos, nós estamos aprendendo o quê? Palavra, 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 e esse ano é o ano da palavra de Deus. Então você vai estar o quê? Cheio da palavra, e quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu não erro, eu vou trazer tudo aquilo que disserem para mim, que for dentro da palavra, eu vou confrontar e vou falar, realmente está dentro da palavra? Não está dentro da palavra, eu estou fora. Não está assim, vou seguir, porque está dentro da palavra. E a dinâmica é totalmente dessa forma, ou seja, está dentro da palavra, sigo, não está, me afasto. Porque eu entendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Estão tentando, nós aprendemos isso em aulas anteriores, que estão tentando dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Negativo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra viva e eficaz. Né? A Bíblia ela é inspirada, inerrante e infalível. Ela é inspirada, ela não erra e ela não falha. Tem que ser dessa forma. Fugiu um pouquinho disso, nem precisa prestar atenção, não perde tempo, é perda de tempo. É perda de tempo e vai te levar ao erro. A leitura bíblica já foi feita pelo nosso diácono Samuel, lá em Salmos 119, 41, do 41 até o 50. E os objetivos dessa lição, ela vem para distinguir a igreja universal da igreja local, explicar a missão principal da igreja e ensinar como obedecer às santas escrituras.
A nossa palavra-chave da nossa lição, ela vem como submissão. Submissão, um dos vários significados de submissão, ela é obediência irrestrita e incondicional. Ou seja, nós como servos de Deus, nós somos servos da palavra e somos submissos à palavra do Senhor. Ou seja, se a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer porque eu sei que o Senhor está me condicionando a isso. Ou seja, eu estou me colocando na condição de que, olha, tenho que fazer, não pode ser de outra forma. Amém? Aqui a introdução, eu queria que a igreja me ajudasse no 1, não sei se estão conseguindo enxergar bem. Amém? Então no 3 nós vamos ler a introdução. 1, 2, 3. Diariamente surgem novas igrejas em todo o mundo. Todavia, a maior parte delas não se submetem aos preceitos das Escrituras Sagradas. A igreja que modifica, deturpa ou não valoriza a Bíblia não pode ser considerada autêntica noiva do Cordeiro. A verdadeira igreja de Cristo é serva da palavra. É desse jeito, a verdadeira noiva de Cristo é serva da palavra. Não tem como ser de outra forma. A gente vê realmente, se a gente entrar em determinados canais de redes sociais, principalmente, a gente vê muita coisa que você fala assim, aparentemente muito bonito, muito pomposo, mas está totalmente fora da palavra. Totalmente fora da palavra. E estão gerando ensinamento fora da palavra, dizendo que é a palavra. Estão querendo dizer assim, porque naquele contexto, porque naquela época, porque era uma outra época. Queridos, falar uma coisa. A Bíblia que eu e você temos diz que o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então, da partir daí já quebra esse negócio de falar que era outro tempo, era outra era. Não, mas o Deus é o mesmo. E se ele falou lá atrás, na época do Éden, que não pode, hoje, em 2024, também não pode. Não é diferente. Nosso Deus, ele é imutável. As eras, os tempos, tudo muda, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então tem uma falsa ideia, uma corrente dizendo aí, não, porque naquela época disse, porque era assim, era assado. Não. Se Deus falou, é daquele jeito. Obedece que é bênção. Não tenta querer manipular a palavra de Deus para o seu bom proveito. Na maioria dos casos é assim, por trás, aquele líder ou aquela pessoa tem um desejo, tem um interesse daquela prática, e ele vai de forma subterfúgia tentar manipular para que tirar proveito daquilo e dizer que não é bem assim. Não é assim sim. Deus falou, está falado, Deus disse, está dito. Não tem como. E daí nós vemos, e é dessa forma que e a Bíblia sempre fala sobre a questão da separação, né? Em todo lugar vai ter o joio, o trigo, o crente verdadeiro, o crente falso, infelizmente, né? Mas a Bíblia fala que vai ter, vai fazer parte, vai crescer, mas vai chegar o tempo da poda, vai chegar o tempo da colheita, e nesse tempo vai ver quem é quem. Então não vamos permanecer firmes, instruídos da palavra, porque somente assim, nesses dias, nesses tempos atuais, nós vamos ser capazes de distinguir aquilo que é certo e que é errado. Né? A Bíblia lá, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, e assim, isso aí é do meu entendimento. Eu creio que a Bíblia fala que o dom maior é o dom do amor, isso nós não negociamos, mas nos tempos atuais, um dom que todos nós temos que buscar todos, mas um que a igreja tem que buscar com muito afinco é o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito eu tenho que buscar ele com muito afinco, porque se eu vacilar um bocadinho, eu me enredo por uma ideia que lançaram e eu falo que isso é bom. Humanamente falando, isso é bom, é legal, eu gostei, é prazeroso, é satisfatório. Mas aí se eu não tiver o dom do discernimento do Espírito, quem vai me alertar? Filho, sai disso aí, isso não dá certo. Eu não estou nisso não. Está com uma aparência, está disfarçado de anjo de luz, mas não é o anjo de luz, é o inimigo. Quem dá esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. Então se Paulo colocou isso é por quê? Porque nós, humanamente falando, sozinhos, nós não temos a condição de diferenciar. Nós somos perfeitamente enganados. Então, ou seja, eu tenho que pedir, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, eu estou vendo isso aqui, eu posso fazer, eu posso me lançar, eu posso investir meu tempo, posso investir meu dom em cima disso. E Ele sabe o que é para fazer. Então, a igreja do Senhor, no século 21, para se manter de pé, ela tem que buscar esse dom, principalmente, não só esse, mas esse dom com muito afinco, porque é chegada, a Bíblia diz que no final dos tempos,
Se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Nós estamos nesse tempo. O tempo onde o engano está subindo, onde a verdade está sendo rebaixada e a mentira está sendo elevada. A mentira querendo se passar como verdade, né? E dizendo que a verdade bíblica é velha, ultrapassada, é preconceituosa, não é nada disso. Ou seja, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo de que os governos, a sociedade toda ela está conspirando para quê? Para querer invalidar a veracidade da Bíblia. Querendo dizer que a Bíblia ela foi escrita somente por homens. É um livro, um romance, uma literatura, um livro de conto. Já ouvi dizer isso. Já teve gente chegando, não, é um livro da mitologia judaica. Está repreendido em nome de Jesus. Que negócio é esse? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus viva e eficaz. A igreja tanto é visível como invisível. Enquanto visível, ela é local, ela se caracteriza como organização, e a invisível, ela é universal e orgânica. Nós vamos ver como que isso se dá. Primeiro no sentido espiritual. No sentido espiritual, a igreja ela é um organismo que tem Cristo como cabeça, que está lá em Colossenses 1,18, e os crentes como corpo. Essa referência se encontra em Efésios 1, do 22 ao 23. Essa igreja ela é composta de todos que possuem seus nomes inscritos nos céus, não é na terra. Está lá em Hebreus 12, 22 e 23, isto é, de todos os salvos em Cristo Jesus. Todas as igrejas locais pertencem à igreja universal. Todavia, porém, nem todos os que fazem parte da igreja local são, de fato, membros da igreja universal. E a referência que está lá em 1 João 2,19, 1 João 2,19, ele diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse quem não são todos de nós. Ou seja, a Bíblia já dizia isso. Tem uns que tem cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, falar de crente, mas não é crente. Por quê? Porque não nasceu de novo. E por que não nasceu de novo? Porque não conheceu a palavra de Deus. Não teve uma instrução, não teve o ensinamento daquilo que é a palavra de Deus. E quando nós aprendemos o que é correto, nós andamos daquele jeitinho. E qualquer coisa que soe diferente, você não aceita. Porque você aprendeu da maneira correta. Existe a maneira correta, isso até na nossa vida. Existe a maneira correta de aprender, e existe a maneira que a gente aprende do jeito que a gente quer, do jeito que é mais conveniente para nós. Aconteceu um fato comigo há uns anos atrás. A minha sobrinha mais nova, ela tem hoje 15 anos. Ela era pequenina, começou a ir para o infantário, e nós estávamos na piscina lá em casa, lá no Brasil, e ao lado tinha uma goiabeira. E estava bem carregada no verão, né? Bastante goiaba, aquela goiaba vermelha. Aí eu falei para minha mãe, o pé de goiaba está carregado de goiaba. Eu vou lá pegar goiaba. Aí a minha sobrinha, devia ter uns 4 ou 5 anos, falou assim: ô vovó, o titio não sabe falar não, né? Eu falei: por que eu não sei falar? Não sabe? Aquilo ali não é pé não, aquilo ali é goiabeira. Pé é isso aqui. Ela apontou para o pé. Eu vou brigar com a criança? Eu estou errado. Eu estou falando de uma maneira informal que para mim era mais adequado. Mas a maneira correta de se falar é árvore goiabeira. E eu falava pé de goiaba. E a minha sobrinha me corrigiu e eu, o que é? Eu falei: você está certa, filha? Está tudo certo. Titi vai se corrigir, nunca mais vai falar pé. Pé é isso aqui. Pé é isso aqui. Ela apontou para o pé. Então, com as coisas do Senhor é do mesmo jeito. Existe a maneira correta de se aprender. E existe a maneira que eu posso achar que eu devo, que é mais conveniente. Nem sempre o conveniente é o correto. Nem sempre o conveniente está certo. E lá na frente, quando chegar o momento do confronto, se eu sou uma pessoa que aprendeu o evangelho conveniente, eu não serei aprovado. Agora, se eu aprendi de forma correta, vai vir um vento, vai vir a luta, vai vir a tempestade, eu vou entender, eu vou estar baseado na palavra, de que a Bíblia diz que há tempo para tudo, ou seja, vai começar, mas vai acabar. É para eu ficar tranquilo. E é para eu não andar com esse fardo, porque Jesus já trocou de fardo comigo. Eu tenho a palavra guardada no coração, para não pecar contra o Senhor. E quando eu entendo esse mistério, eu vou seguindo, vou caminhando, e eu vou
vencendo. Aleluia. No sentido organizacional, a igreja, como organização, ela é formada por crentes em Jesus, que se reúnem numa determinada congregação a fim de adorar e servir a Deus. Ali há, como eu já disse lá atrás, tanto há trigo quanto há joio, ou seja, crentes fiéis e crentes infiéis. Essa referência está lá em Mateus 13, 24 a 30. Como numa organização qualquer, a igreja local necessita de uma liderança humana, assim como atividades administrativas, estatutos e normas. Entretanto, tal estrutura jamais poderá suplantar ou sobrepor os preceitos da palavra de Deus. Ou seja, nós temos aqui a nossa igreja, nós temos todo o nosso organismo vivo aqui, nós temos todas as nossas divisões eclesiásticas e administrativas, e funciona muito bem para a glória do Senhor. O reflexo disso é o crescimento da igreja, que a igreja não para de crescer. Você conhece a árvore pelos frutos, está dando fruto e fruto bom, fruto que está gerando vida, amém? Mas isso só é possível por quê? Porque não nos sobrepujamos à palavra do Senhor. O nosso pastor, quando ele dá a palavra para o ano seguinte, ele primeiro o quê? Ora, busca a direção do Senhor. Ele não pega isso e inventa da cabeça dele, teve um belo sonho, não, ele vai lá e busca a direção do Senhor. Porque ele entende que acima dele está o nosso Deus Todo-Poderoso, que o permitiu chegar até aqui, e que vai permitir chegar onde o Senhor quiser que chegue, que para o Senhor não há limite. Então, quando nós entendemos isso, né, vem a palavra de Deus que o óleo desce da cabeça, da barba para a hora das vestes. O pastor entende essa missão, nosso pastor Abraão Robson entende, ele passa essa unção para a liderança, que passa para o povo, e o povo vai andando, e a igreja o quê? Segue caminhando. É dessa forma, ou seja, nós não nos colocamos acima daquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes acontecem situações, nossos pastores, eles têm que chamar algum irmão lá no gabinete, para conversar um bocadinho, para dar um ajuste, para dar uma alinhada, né? E como pai, ele pode fazer isso sim, tem todo direito. Por mais que ele me ame, mas se eu andar fora da palavra, vai falar, vem cá, Ivanzinho, vamos conversar. Tá legal esse negócio não. Te amo muito, mas a palavra de Deus eu não posso negar, eu não posso voltar atrás, ó, tá errado, se conserta, porque senão Jesus vai voltar e tu vai ficar. E se tu fechar o olhinho aqui agora, eu não sei para onde é que você vai. Então, meu filho, eu te amo e se conserta. É desse jeito, né? Então, nós entendemos que acima de qualquer coisa, né, nós temos que... E as igrejas que pregam um evangelho falso, que fazem algo fora do que diz a palavra de Deus, eles se corrompem dessa forma. Ele olha assim, não, ele não tem o mesmo peso e a mesma medida para determinado tipo de pessoa. A gente escuta falar muito isso. Membros mais abastados financeiramente não têm a mesma disciplina dos que são mais humildes. Porque não, aquele rapaz ali, o dízimo dele é alto demais, eu vou confrontar ele não, porque senão, olha, ei, não. Não, vamos lá, vamos conversar. Esse aqui é com carinho, não vem cá, filhinho. Não, esse aqui, sai fora daqui. Não pode ser dessa forma. Tem que ser de acordo com o que a palavra de Deus diz. E somente assim, e nós vemos isso, e eu louvo a Deus porque isso é reflexo de que aqui na nossa igreja pode surgir qualquer problema, mas são resolvidos, são tratados. Senão, o sintoma é, não haveria crescimento. Não haveria as portas sendo expandidas. Porque, querido, você fala assim, mas Deus tem interesse de fazer, a obra vai acontecer, se possível as pedras clamariam, sim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é um ser digno. E ele não atua no meio do pecado. Ele não atua no meio das coisas erradas. Ele não atua no meio da corrupção. Ele não atua onde há sujeira. Então, se está crescendo, o Espírito Santo está atuando no lugar que tem limpeza. Amém? Embora a igreja local seja uma organização juridicamente estabelecida, ela não deixa de ser também um organismo espiritual, que sob a direção de um ministro de Deus, deve servir ao Senhor e obedecer a sua santa palavra. É desse jeito mesmo. Uma igreja para se estabelecer em qualquer local do mundo, ela tem que ter uma documentação, né? Que seja aqui em Portugal, no Brasil, em qualquer outro país. Para abrir uma igreja não é pegar, não. Tem que ter toda a parte jurídica em dia, principalmente a igreja. Que se tiver alguma falha, é prato cheio para vir contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, pelo contrário, tem que estar ali, olha, bonitinha, na risca, né? E tem que ter, e cada país tem sua legislação, né? E a igreja tem que se adequar a isso, sim. Tem que fazer, a igreja não pode
ser uma infratora da lei. Pelo contrário, tem que ser, ou seja, dos estatutos que regem aquele país, se uma igreja for ali, ela tem que se colocar daquela forma. Porém, nós somos um organismo espiritual, ou seja, nós obedecemos a lei dos homens, sim, porém, a nossa lei maior, ela vem do alto. A lei que nos rege, nós obedecemos a lei humana, mas a que nos rege é a lei do Senhor. Isso nós nunca devemos esquecer, amém? E a sinopse do tópico 1 é que a igreja tanto é visível como invisível. Enquanto a visível é local e se caracteriza como organização, a invisível ela é universal. Aleluia, louvado seja Deus. Universal e orgânica. Aqui a igreja invisível, né? O que seria a igreja invisível? Me pegou essa palavra, o que seria a igreja invisível? Né? Creio que pode ser a dúvida de muitos também. A igreja invisível, ela é uma igreja onde ela não tem placa, ela não tem rótulo, ela não tem moto denominacional. É uma igreja que está espalhada pela terra. É uma igreja que é quem? Eu e você que se rende ao Senhor. É uma igreja que ama a sua palavra. É uma igreja que ela é guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É uma igreja que eu posso estar orando por um irmão lá na Indonésia, eu nunca o conheci, mas eu oro por ele lá, sabendo que tem pessoas que estão sendo nesse momento presas, sendo perseguidas, morando em contêineres no deserto por amor a Cristo, estão passando privações e provações. Ou seja, essa é a igreja que é invisível, que eu não conheço, mas eu sei que tem lá. Existem nações que talvez o meu pé nunca vai colocar, meu pé nunca vai chegar lá, mas a minha oração alcança, a sua oração chega. Então é essa igreja invisível que pela fé, hoje apesar de nós não nos conhecermos, um dia, pelo Pai, ela será reunida para a glória de Deus. Aleluia. O tópico 2 é a igreja e a fidelidade à palavra, que diz o seguinte: o respeito e a integridade da palavra. Alguns teólogos modernistas dizem que a Bíblia precisa ser revisada. Misericórdia. E que alguns de seus textos não fazem mais sentido para os dias pós-modernos. Trata-se de uma desvelada ação diabólica contra a palavra de Deus. Isso é verdade. Hoje em dia está desvelado por quê? Porque antigamente era algo velado, era algo meio subliminar. A gente até, quem é mais antigo aí, via muito aquele negócio de mensagem subliminar que vinha nos discos, nas músicas. Aí mudava a rotação, botava o contrário, nós escutávamos, meu Deus, está adorando ao diabo, aquela coisa. E isso acabou, gente. Hoje em dia está declarado. Está ali, está desvelado. Antes era velado, agora não é mais não. Agora estão dizendo abertamente para que eles vieram. Para qual é o intuito e qual é a finalidade. Né? Deturpando a sua doutrina. Então, algumas igrejas, infelizmente, têm sucumbido a esses apelos reformistas. Né? Deturpando a sua doutrina e falsificando a palavra. Seguindo os ensinamentos de Balaão. Isso é muito sério. Nós vemos isso sim. Né? Uma série de como eu posso dizer, modismo, porque achou bonitinho, porque achou legal. Vou colocar uma luz de boate aqui na igreja, aquele coloridinho, porque eu vi em tal lugar. Mas será que Deus quer isso? Será que isso vai ser algo que vai edificar a igreja? Né? Igual muito se fala na questão do altar com fundo preto. Gente, o altar com fundo preto, ele é nada mais para quem tem painel de LED no seu altar. Painel de LED, ele pega toda a extensão do altar e ao invés de ser um data show, ele tem uma alta definição e vai estar passando, imagina, o Ivan desse tamanho do altar, como é que vai ficar grandão? E vai ficar eu aqui, e quem está sendo filmado é transmitido. Aí, por isso tem que ter o fundo preto, para quê? Para que a imagem seja reproduzida. Mas tem gente que não tem nem isso, só porque achou bonitinho, vai lá e pinta de preto, porque achou legal, porque achou interessante, ou então porque tem um certo interesse por alguma coisa que está fora da palavra. Então, ou seja, a gente vê, infelizmente, se a igreja, eu e você, nós não tivermos bem centrados, a gente acaba cedendo a certo tipo de modismo, a certo tipo de coisas que a gente vê, ouve na internet e acha legal, né, aquelas frasezinhas de efeito, e às vezes é um efeito totalmente devastador e você nem sabe. É legal, o golão pega e faz o Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola, mas nem para olhar o
qual é a essência daquilo que está sendo ali dito. Às vezes estão lançando uma palavra de maldição contra a sua vida, contra a sua família, e você está achando que está tudo bem, não está nada bem. Então vamos prestar atenção, vamos vigiar nessa questão, porque hoje está assim, algo bem forte, bem escancarado, né? E para piorar ainda mais, essas igrejas, a semelhança de Tiatira, acabam tolerando a imoralidade. Porém, a autêntica noiva de Cristo, ela se mantém-se fiel às Escrituras, pois é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza de verdade. A mensagem bíblica não precisa ser revista, e sim obedecida, aleluia, com submissão e santidade, ou seja, não precisa ser revista, ela basta apenas ser obedecida com submissão e santidade. No século XX teve algumas seitas que tentaram se tornar igrejas evangélicas. Então elas foram para o concílio, as igrejas foram para o concílio, reuniram, e vem cá, como é que é? Nós obedecemos isso. Porém, eu tenho a Bíblia que eu tirei isso. Então você não é igreja evangélica, você é uma seita. Não, mas não, você não é. Não foram aceitos. E o outro foi porque tinha um livro da sua fundadora que colocava no mesmo patamar com a Bíblia. Tinha as Sagradas Escrituras e a revelação do livro dessa fundadora. Opa, peraí, como é que é isso? Está errado. Não posso colocar. E infelizmente tem numerosos membros que trabalham arduamente nessas duas seitas. Eu não vou citar o nome. Mas por quê? Porque foram enganados e estão propagando o engano. Mas estão totalmente fora da palavra. Ou seja, a Bíblia não precisa ser revista. Não preciso tirar uma vírgula, um tio de nada daquilo que foi escrito. Quem sou eu para fazer isso? Ela tem que ser apenas obedecida. Obedece. E a Bíblia fala que a obediência é melhor do que o sacrifício. Ou seja, todo aquele que não se submete à obediência vai passar por um sacrifício. E esse sacrifício não sou eu que vou dar, nem você. É o Todo-Poderoso. Porque é Ele que disse, Ele que vai garantir essa questão. Amém? A igreja deve pregar a verdade. Vocês podem ler comigo? A partir do 3? 1, 2, 3. A igreja deve manifestar toda a verdade da palavra de Deus, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Os obreiros, principalmente os pastores, têm grande responsabilidade diante de Deus e da sua amada igreja. O púlpito jamais deve ser utilizado como palanque político, mas sim como tribuna da verdade do Evangelho. Todo líder deve conduzir o seu rebanho em completa obediência da palavra da verdade. Aleluia! É desse jeito mesmo. E infelizmente a gente vê os altares do seu gente, isso aqui é altar. Esse lugar aqui é altar. Eu não posso nunca, nós não podemos nunca confundir isso aqui com palanque político. Eu nunca posso confundir isso aqui como palco. Palco é lugar de show. Aqui é altar, viu? Aqui é local de sacrifício, aqui é local de entrega, aqui é local de renúncia, aqui é local onde eu me rendo à soberana vontade do Senhor, onde eu sou apenas um canal do fluir da glória de Deus. Ou seja, o altar é altar de sacrifício para o Senhor. E nesse altar tem que ser deitado algo que suba como aroma suave, não algo com cheiro podre para o Senhor. Ou seja, é local de morte. É local onde eu entendo que eu entrego todas as minhas vontades, todo o meu eu, tudo aquilo que eu entendo, que eu conheço, que eu adquiri, em sujeição, em submissão à autoridade suprema do Senhor. Não é local para aparecer, não é local para ninguém se mostrar mais belo, melhor, não. É local onde nós entendemos que estamos aqui para servir a igreja, servir aos irmãos, passar aquilo a qual o Senhor nos ensinou para a amada igreja. Então, quando nós temos esse empenho, quando o nosso pastor fala que aqui é altar, eu entendo que aqui é altar, nós entendemos que aqui é altar, queridos, nós vamos passando esse legado, esse ensinamento,
esse bom costume para todos que vão depois de nós. Porque eu creio que em nome de Jesus aqui vai surgir novos pastores, novos líderes, novos ministros. Está se levantando uma juventude forte e poderosa, que se acha que vai ficar só na filmagem, no louvor, estão plenamente enganados. Daqui a pouco vai estar pregando e anunciando o Evangelho, estendendo a mão e multidões sendo ganhas para a glória do Senhor. Pastores e pastoras para a glória de Deus. Porque Deus tem interesse que isso aconteça, isso vai acontecer. Então, eles já vão fazer o quê? A criancinha que está no colo hoje, ela está sendo criada, sendo doutrinada dessa forma. Ela não vai fazer diferente. A filha do diácono Josué é criada que adorando ao Senhor, como os demais aqui. Quem falou que essa criança quando crescer vai cantar música secular? Não vai, porque ela está desde pequenininha aprendendo o que é certo. Não vai falar coisa errada, porque está aprendendo desde casa o que é o modo de falar correto. Então é desse jeito que a igreja segue caminhando. E a sinopse do tópico 3, ela diz que embora os teólogos modernistas afirmem que a Bíblia precisa ser revista em sua mensagem, a igreja deve continuar pregando a verdade tal, qual se apresenta no livro santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos que ser dessa forma, pregando a verdade tal, como diz lá em Malaquias, né? Ou seja, dar a bênção tal. Essa palavra tal significa, sabe o quê? Algo sem medida, algo que não existe fita para medir, nem balança para pesar. A verdade de Deus que eu e você temos que anunciar, tem que ser algo dessa forma, ou seja, imensurável. Não tem como medir, não tem como pesar. Ou seja, tem que ser algo de forma potente e poderosa para a glória do Senhor. Não tem limite. E a conclusão, que eu já chego no nosso final, que a igreja ela é universal. Ela é um organismo vivo, espiritual. A local, por sua vez, é uma organização centrada na autoridade da palavra de Deus. Como parte do corpo de Cristo, a igreja visível deve cumprir a sua missão evangelizadora e proclamadora do Evangelho, sem, contudo, deixar de amar e obedecer plenamente às Escrituras Sagradas. Ou seja, não é algo parcial. Eu tenho que amar e tenho que obedecer de forma plena, de forma completa, de forma inteira. Não tem como dividir entre dois Ivãs, o Ivan daqui e o Ivan dali. Não, tem que ser um só e de forma completa. Não é pela metade, é cheio, transbordante. É assim que Deus fala que eu e você temos que ser. Aleluia. E desde já eu finalizo aqui a lição. E a próxima aula será no sábado, dia 23, às 19 horas, a lição 24. A igreja saudável. Eu quero desde já agradecer a Deus, primeiramente pela oportunidade, porque sem Ele nada do que foi feito teria sido executado. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao nosso pastor presidente, a confiança a mim concedida. Eu lembro como se fosse hoje, quando ele falou para mim: filho, aqui é uma igreja de oportunidade. E a palavra é fiel, e tem acontecido. É uma igreja que dá a oportunidade, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora Norma, dos demais pastores, a amada igreja, que Deus abençoe. Nossos amados irmãos que estão nos assistindo através da internet, que Deus os abençoe, que essa palavra chegue e impacte, que gere vida e mudança para você, em nome de Jesus. Eu queria estar chamando aqui